Comunidade Moanda, saudações, sejam bem-vindos ao Moanda Podcast. Temos como convidado especial o mestre Toshimiro. Vamos falar um pouco sobre o kickbox em Angola, em África e no mundo. Sensei Toshimiro tem a primazia de falar um pouco sobre a sua pessoa. Boa tarde, pessoal, boa tarde, galera, todos amantes do kickboxing e praticantes. Daqui fala o Toshimiro de Carvalho, mais conhecido no mundo marcial como o Rebelde, né? O nome que ficou registrado durante essa década, né? Durante essa minha passagem pelas lutas e profissionalização. Tenho um currículo basicamente todo virado nas artes marciais, dentro só do kickboxing, e um pouco de passagem pelo Muay Thai, que foi para implementar e para criar maior engajamento, né, nas minhas lutas. E com o tempo, um pouquinho de estudo e treino também de boxe. Basicamente, esse é o meu currículo, né? Em termos de competições, já algumas nacionais, provavelmente 2 ou 3, já não tenho assim memória, porque na altura em que treinávamos, até sparrings contavam como lutas, porque não havia taxativamente grandes campeonatos. Ok. Muito bem. Sensei Toshimiro, fala-nos um pouco sobre a origem do kickbox e suas influências, como o Muay Thai, o Karatê e o boxe. Vou-me direcionar mais para o kickboxing, visto que o kickboxing moderno nasceu por volta dos anos 70 nos Estados Unidos. Isso foi quando praticantes de Karatê tensionavam ter maior contacto durante as lutas. Ou seja, no Karatê antigo ou tradicional, quase que não havia grande choque entre os atletas. Então, treinava-se muito, havia muita preparação física, e isso levou com que alguns atletas quisessem mesmo entrar em vias de pacto, querer tocar os chutes, querer tocar os socos. Então isso levou, nos meados de 50, 60, o desenvolvimento no Japão, e depois levou à propagação a partir dos Estados Unidos. Ok, muito bem. E diferenças entre o kickbox japonês e o kickbox americano e europeu? Há diferenças, nem por isso? As diferenças sonantes, vamos assim dizer, isso já vem com a modalidade em si. Algumas modalidades dentro do Karatê, vamos assim dizer, trouxeram mais o full contact, que é uma particularidade do kickboxing, né? Que era aquele contacto total. Depois durante um tempo, veio o light, que era ainda aquele receio do toque e tudo mais. Pronto, em cada área do mundo, de alguma maneira foi-se desenvolvendo o toque. Okay. Vamos assim dizer. O toque no corpo, mano a mano, é que levou o desenvolvimento e diferença entre diversas áreas. Tipo, no Japão havia menos toque, por se respeitar ainda o tradicional. Nos Estados Unidos, mas em termos comerciais, tinha que haver mais choque. E assim foi para vender mais. Isso. E assim foi-se dando desenvolvimento em cada área. Ok. Como chegou o kickbox em Angola? Como se popularizou e quem foram os mentores? Essa é uma questão que nos daria até uma segunda parte para essa entrevista. Ok. Porque o kickboxing em Angola ainda é uma discussão, porque na verdade ainda não era uma modalidade conhecida. Então uns praticavam a solo, né? Iam para alguma academia com algum saco e praticavam a solo sem formar atletas. Ou no quintal de casa. Quintal de casa, pois convidavam um vizinho ou outro. Então a propagação em si ainda é de alguma maneira desconhecida, querendo alguns ou outros roubar o título como o primeiro, e esse lugar é sempre muito discutido, quem foi o primeiro. Pronto. Na minha altura havia o Cota Kiducho, havia o Cota Jair, havia o Cota Márcio, e depois foi surgindo o Steve, veio depois, deixa-me ver, veio o Braulio Chute, veio o Sensei Cabdela, veio o Ronaldo, um brasileiro que desenvolveu muito e propagou muito o kickboxing aqui, com os seus prós e contras, mas pronto, foi o que foi, faz parte da história, e na história há parte de guerra e paz. Então nós com o kickboxing em Angola não foi diferente, viveu-se isso também. Então não se pode falar do kickboxing, falar do mestre Ronaldo. Realmente não tem como.
pelo bem e pelo mal, seja o que for, cada um teve a sua opinião, né? Mas não tem como não falar dele. Ele, mais do que qualquer pessoa, propagou, mais do que qualquer pessoa desafiou, e isso fez também com que crescesse então o kickboxing em Angola. Sim, falou sobre, não sei se eu que percebi mal, Sensei Jair, refere-se ao atual presidente da federação, não? Ou um outro Jair? Não, é agora o presidente da federação, sim, que foi um pioneiro, okay. Que na altura, embora não se direcionava para as competições, mas sim fez muito pelo kickboxing na altura. Praticou um time elite, andou um tempo com o mestre Márcio, então pronto, faz parte mesmo do antigo kickboxing, boxing da Angola. Ok. Kickboxing, arte marcial ou desporto do combate, na opinião do Sensei? Primeiro, por vir do karatê, vamos assim dizer, eu conto ele como uma arte marcial. Okay. Com a modernidade virou um desporto de combate, porque teve que se adaptar às regras para assim ser usado dentro de um ringue. Ok. Filosofia do kickboxing, nem por isso, e quais são? O kickboxing é das artes, assim como o boxe, muito versátil. Dependendo da sua origem praticada, vamos assim dizer, ela pode ter ou não ter uma filosofia, mas seguindo o facto que vem do karatê, ela vai seguir, dependendo do sensei, claro, vai seguir as mesmas regras e filosofia que o karatê tem, quanto à conduta, posicionamento e tudo mais. Ok. E modalidades dentro do kickbox? A distinção, lembrando que o sensei no início falou que há várias formas ou manifestações do kickboxing em vários países, regiões, e tem-se também, né, divulgado várias modalidades do combate do kickboxing. É específico ou faz parte da comunidade de forma geral? As modalidades que se tem propagado como light contact, full contact, K1. Pois, exatamente por haver essa diferença entre áreas, países, teve que obrigatoriamente desenvolver dentro do kickboxing algumas regras ou modalidades dentro dele que trouxessem a diferenciação. Ou seja, eu não preciso mais ter que ir para a Tailândia para ter um kickboxing de muito choque. Não preciso mais ter que ir para a Europa para ter um kickboxing mais virado para o boxe. Okay. Ou seja, teve que dentro da modalidade se desenvolver o full contact, o light contact, teve o kick light também, e depois a nível comercial e competitivo veio também o K1. Esse era o exclusivo na altura que era permitido. Além dos chutes e socos, incluiu-se os joelhos e também as cotoveladas. Isso trouxe uma variante muito feroz dentro daquilo que era o kickboxing. Isso bem me lembro também, é por meio do K1 onde acabava-se fazendo disputa entre praticantes de quase todas as modalidades de luta em pé, como taekwondo, karaté. Exatamente isso, porque dentro do K1 tu tinhas todos os movimentos de pés eram permitidos, os movimentos de braços eram permitidos, então isso trouxe muito mais desafios, porque sabemos que as Olimpíadas acabam por, de alguma maneira, restringir as artes marciais. Há movimentos que não são permitidos, há técnicas que não são permitidas, então o K1 era o show, era o auge, era onde todo mundo queria chegar e se desenvolver. Ok. Contributos do sensei dentro do kickbox cá em Angola? Contributos, deixa ver. Como atleta e como mestre atleta, sensei? Eu venho de uma época muito raçuda, uma época que quase todos os atletas que faziam inscrição num ginásio para as artes marciais queriam fazer competições. Era mesmo se inscrever para lutar. Não só cá, como viajar, mas esse era o objetivo. Né? Vivia-se uma época de muito bullying, que só ficamos a saber que bullying, né? Ficamos a saber do bullying mais tarde, mas para nós era estiga, então a estiga levava às vezes algumas porradas, então era uma época de crescimento dentro das artes marciais, com essa ferocidade toda. Falando em contributos, eu acredito, não sei se devo dizer isso, mas pronto, que seja, eu formei muitos atletas, muitos professores para Angola. Okay? Não formei para mim, porque já na altura que eu dava aulas aos meus atletas, eles diziam, olha, vocês todos são meus alunos hoje, mas mais tarde é com vocês que eu vou subir no ringue, cada um com o seu aluno, para competirmos entre nós. Então, o meu contributo foi formar professores,
formar atletas para Angola se desenvolver no mundo do kickboxing. E numa fase como essa em que, vamos dizer, não vou dizer que o kickbox está em decadência, né? Mas comparado com as épocas anteriores, está numa fase, está meio para baixo. E vamos dizer que temos escassez de formadores ou de professores de kickbox. É uma coisa que tem que se começar a olhar mais, que é a formação de novos professores ou professores para que os mesmos comecem a trabalhar na massificação do kickbox. É exatamente assim. Eu vou pegar nesse point porque é algo que eu vejo muito ultimamente. O que é que acontece no nosso mercado? Não é que haja carência de formadores. Não é essa a verdade. A verdade é que nós ficamos virados às nossas marcas. Eu, professor da Solutas, vou formar Solutas. Não posso ir formar atletas para a academia X ou Y. Eu até posso dar aulas lá, mas vou dar aulas lá como ainda Solutas. Então isso mata um pouco aquilo que é o desenvolvimento. Vamos nos direcionar para as faculdades. Pronto, formei-me numa universidade, faculdade X. Tá bom. Quando eu vou para outro sítio como professor, eu sou professor daquele sítio, apesar de ter sido formado numa outra universidade. Então é isso que nós não temos incutidos. Eu ainda em tempo estava a conversar com um professor em que ele precisava, para a sua academia, alunos, uma turma nova, mas só dele. Mas não conseguia isso porque os atletas vêm de outras academias e têm que trazer o símbolo para dentro da academia dele. Eu disse, pronto, isso é um dilema com que tu vais te deparar sempre. Então o nosso problema não está na falta de professores e formadores, está na falta de consciência do próprio professor e formador. Eu tenho que saber, eu, Caxemiro, tenho que saber que quando vou para algum sítio formar, vou formar para quem? Estou a formar para o sítio ou estou a usar o espaço para formar para mim? Então isso desde o início do contrato tem que estar bem pautado. Ok, consegui perceber. Depois fica uma guerra. Sim. Fica uma guerra. Sim. Ele está a defender uma bandeira, a entidade, a estrutura, que ele também defende a outra e fica uma guerra. Exatamente isso. Quando eu vou para algum espaço dar aulas, eu com o gerente, por exemplo, de um ginásio, eu vou perguntar: tu tens a intenção de formar atletas para lutas? Tens o desejo de ter atletas a competir? Sim ou não? Se ele não te ver, lógico que eu vou usar a minha marca e vou formar os meus atletas no espaço dele. Mas agora, se ele tiver essa intenção, eu, professor que venho da Soluta, estou a formar um time de kickboxing para outra pessoa. Então, os seus certificados, as suas lutas vão ser, ou eles vão levar a bandeira daquele sítio em que foram formados e não a minha bandeira. Perfeito. Perfeito. Rotinas de um treino, vamos entrar agora para o próximo bloco, que é o treino de um lutador profissional. Rotinas de treinos de um atleta de alto nível, como deve ser a rotina? Boa, olha, falando em rotina de um lutador profissional, eu aprendi sobre a rotina de um lutador profissional com uma derrota. Minha primeira luta, eu tive uma derrota exatamente por não ter cumprido com as normas daquilo que um lutador profissional deve fazer. Primeiro, abstinência às festas, abstinência ao sexo, parece brincadeira, mas olha, é necessário mesmo fazer aí um celibato, porque... Essa é a luta. Mas em tempos de preparação é importante, é muito importante. Então a rotina de um atleta profissional, de um atleta de rotação competitiva é totalmente diferente. Por quê? Começa no facto da alimentação ser direcionada para aquilo que ele pretende. Sim. Eu não vou comer de qualquer maneira. Quando eu estou me preparar para uma luta, para uma competição, eu tenho que correr atrás de proteínas e carboidratos, coisas essas que são necessárias para me manter na preparação física ideal. Daí vem o meu descanso. O meu descanso não pode ser aquele que eu tenho com o Netflix ligado, vou dormir às 3, 4 da manhã porque estou a assistir a minha série. Eu vou ter que saber que às 20 horas, 21 eu tenho que me desligar do mundo, do meu WhatsApp, seja o que for, e me focar no descanso para a recuperação do dia seguinte. Na preparação profissional, tu não tens dia off, vamos assim dizer. Tu vais treinar todos os dias, o que vai mudar é a intensidade do treino do dia para o outro dia. Okay. Então essa é basicamente o que um profissional faz. Ele vai estudar a técnica inicial de base, não vai falhar, vai as técnicas, a estratégia que ele tem com o time, se tiver um time, para o combate. E um
uma dica ou um conselho que deixaria para os novos atletas de kickbox ou os que tencionam ser atletas? Qual seria a mensagem a deixar para eles? Tenham compromisso. Tenham compromisso. Se decidirem ser atletas, vamos assim dizer, quer seja kickbox ou qualquer outra modalidade, tenham mesmo a mentalidade de um atleta. Qual seria a mentalidade de um atleta? Eu vou treinar para ganhar. Então, treinar para ganhar é sofrer, é cumprir, é ter disciplina. Então, precisamos de ter compromisso com aquilo que vamos fazer. Às vezes levamos a nossa mentalidade no quanto vamos ganhar. Não, antes do vamos ganhar, leva o fato daquilo que tu queres fazer. Primeiro tens que ter a consciência do lutador e depois correr atrás do resto. Diferença entre treinamento técnico, físico e mental, como atleta e como treinador e sensei, né? Porque verdade seja dita que nem todos os atletas terão sucesso quando chegar à fase de se aposentarem, terão sucesso como atletas, como professores ou treinadores. E nem todo treinador é um bom sensei, assim como nem todo sensei é um bom treinador, que é uma luta. Isso é muito facultativo, porque assim como na vida académica, vamos dizer assim como na vida académica, nem todos os alunos serão bons professores, e isso acontece em tudo. Então nas artes marciais não podia ser diferente. Eu tive a alegria de ter sido um bom atleta e conseguir também ser um bom professor. Então dou graças a Deus por isso. É necessário muita dedicação, muito comprometimento. E, bom, não há mal nenhum em ser-se bom atleta e não ser bom professor, em ser bom professor e não ser bom atleta. Tudo vai levar de encontro aquilo que nós temos vocação. Há quem não tem para as duas e isso é compreensível. Eu já tive atletas magníficos que eu gostaria de ver a lutar, a brilhar, mas com o andar do tempo eu percebi que se insistisse estaria a estragar um bom professor, então tive que parar e hoje tenho o sabor de ver que foi bom eu parar porque são bons formadores. Consideram-se melhor como formadores e não como atletas caso eu insistisse. Então é basicamente isso. É normal não ter as duas vocações. Se tiver as duas, melhor. É um grande contributo para a modalidade, mas se não tiver, então agarra aquilo que tu sentes que tens talento, que tu sabes que vais aguentar fazer direito. Ok. E ainda sobre as diferenças de um treino técnico, físico e mental. Alguns detalhes básicos. Olha, a diferença já está mesmo nos nomes. Mental é conseguir manter a cabeça direcionada àquilo, à tua meta, e é dos treinamentos mais difíceis de se ter. Por que é o mais difícil? Mais difícil que o físico e com a técnica é manter a mente naquilo que são os teus objetivos, que há muitas distrações. Nós não podemos esquecer que, apesar de sermos atletas, temos a vida normal, a vida cotidiana, e ela acarreta de si a família, os amigos e tudo o que vai influenciar diretamente no que nós fazemos. Imagina tu, com algum problema familiar, ter que ficar focado na preparação para uma luta. É muito complicado, a batalha começa de dentro. Tu não tens vontade de subir no dojo para treinar, tu não tens aquela força toda de bater e treinar como devias, então há um tanto de fatores. Quanto à parte física, vou-me direcionar para aqueles atletas que pretendem fazer lutas. A parte física é muito importante. Vou-me referir também ao levantamento de peso. A maneira como um atleta que vai fazer lutas vai levantar o peso é diferente daquele que faz a musculação para o fisiculturismo. É totalmente diferente. Por quê? Tu não podes endurecer tanto, não podes ficar inflexível, ou seja, tu vais estar no meio da força e flexibilidade. Então vai carecer do teu time, vai carecer de ti, muito estudo para que chegues a teu nível sem prejudicar a técnica. A técnica, agora entrando para isso, é que vai ditar muito o que é que tu vais usar durante a tua luta, né? O treino e preparação técnica carece muito do time, mais do que o próprio atleta, vou assim dizer, porque vai carecer de ver que técnicas, que armas esse atleta pode usar quando estiver no ringue. Ela até pode saber 1000 golpes, mas cabe aos seus companheiros dizer, não, olha, dos 1000 só vais poder usar 30, dos 1000 só vais poder usar 20. Por quê? Esses 20, porque tu, se te dedicares àqueles 20, tu vais conseguir
ter uma margem de percentagem de vitória muito elevada. Então é disto. E ainda sobre preparação, uma pergunta que veio aqui. Noto que no nosso mercado, se estiver errado, sem ser pode corrigir, ainda temos uma grande dificuldade também em entender o tipo de atleta que temos. Que queremos pegar o atleta e formatá-lo, se calhar, da nossa maneira como professores, ou se calhar o atleta está mais voltado para uma área. Um exemplo, imagina que o atleta que gosta muito de usar os braços e o professor quer transformar num lutador que usa muitas pernas e às vezes vai contra a natureza dele, ou é muito agressivo e o professor quer que ele seja mais defensivo, quando ele é mais ofensivo. O que é que o sensei tem a dizer? Isso ainda vai voltar muito para o que eu estava a dizer há pouco tempo, que são detalhes que não dependem muito do atleta, mas sim do time que ele acompanha. Vou dar um exemplo aqui do Boacau Promac. O Boacau é um lutador exímio do Muay Thai, mas em alguns combates viu-se a grande dificuldade que tinha em defender golpes e aguentar golpes de boxe. Ok? Então, o time do Boacau achou melhor que deviam trancar o Boacau durante um tempo e deixá-lo praticar mais o boxe. Ou seja, ele não deixou de ser aquela máquina que era, só foi aprimorado. Então, se quem vai me acompanhar não tem um olho clínico dentro das minhas debilidades, por mais que ele queira me tornar um monstro, ele não vai saber o caminho para seguir. Ele vai deixar perder, ele vai debilitar um atleta. Então, é muito importante saber quem nos acompanha e às vezes saber. O que se passa hoje em dia é que muitos professores deixaram de estudar, focaram-se muito naquilo que foram como alunos e fizeram daquilo um caminho, mas não, o caminho das artes marciais é ciência, é crescimento, é desenvolvimento. Então é necessário às vezes sentar e estudar movimento, estudar biomecânica, estudar tudo isso para poder então formar um atleta com menos lesões, que é uma das coisas muito importantes. Não é só entrar no ringue, se bater, é você preparar ele para ele ter o mínimo e poder dar depois. Isso vai carecer do atleta, vai carecer do formador, vai carecer do time em si, como eu já havia dito, muito estudo. Por quê? Antigamente a gente treinava com o que tinha, mas muitos dos treinos que nós fizemos, e digo nós porque eu também fiz parte, não era um treino construtivo, era um treino like a bomba relógio, que mais tarde iriam trazer mesmo lesões sérias aos atletas, nas articulações, nos músculos e assim sucessivamente. Então, a preparação mental é muito importante, que meditar, que às vezes os atletas ignoram, é necessário meditar. É como uma oração marcial, é necessário mesmo fazer, porque isso deixa-te limpo por dentro e abre espaço para acolheres o resto de informações. Agora, como é que eu vou chegar à longevidade? Me cuidando, pesquisando, comparando. É necessário fazer comparação. Antigamente treinava assim, será que hoje, com os estudos que foi feito em desenvolvimento, é necessário treinar daquele jeito? Será que se eu bater 100 vezes no saco, é o que vai me trazer bom rendimento? Então é necessário crescermos estudando, porque se não estudarmos, só fazermos, sermos um copy e paste, estaremos a cometer os mesmos erros. Ou seja, não só o professor estudar, mas também o próprio atleta se interessar com a arte, com a sua saúde. Exatamente. Porque eu tenho que questionar, eu estou a ser formado por alguém, eu não vejo mal nenhum em um atleta chegar e perguntar por que eu faço o chute com essa rotação toda? Eu tenho que me questionar, por que ele me questiona? Será que ele sente alguma dor? Será que não sente? E a partir daí constrói-se. Porque os corpos são diferentes e às vezes a técnica que tu usas com um, fisicamente não dá para usar com outro. Então tu tens de te adaptar, mas para isso é preciso conhecimento. Ok. Ou seja, o objetivo é o mesmo, mas existem vários métodos, várias vias. Então é necessário estudar, é necessário ler, é necessário pesquisar. Ok. Pergunta surpresa. O mestre já treinou algum atleta que tinha um talento excepcional, mas não tinha a mentalidade certa para o desporto? Como lidou com isso? Boa. Olha, eu tive dois. Tive o Oscar Breno, que na verdade era um bom, em termos de técnica, era bom, aprendia rápido, mas não era um atleta que eu devia formatar para o ringue. Eu tinha que formatar ele mais tempo como professor.
que foi uma das decisões que eu tive que tomar, que era largar ele no mundo dele e deixar ele decidir, que foi com grande dor, mas hoje não me arrependo, porque tornou-se um professor de excelência, né, a nível nacional. O outro, que me deu muito trabalho, mas era um grande atleta porrinho, mas não tinha mentalidade, infelizmente, foi o Delvio Lucas. Deu muito trabalho, mas ele não tinha uma consciência, apesar do que sabia, não tinha uma consciência marcial dirigida. Pronto, por mais que ele quisesse ensinar isso, não tinha maturidade suficiente para encarar o quão grande ele podia ser no mundo das lutas. E pronto, acabei por perder um grande lutador, ganhei um bom amigo, mas pronto, em termos de atletas que formei, diferente dos outros que foram mais direcionados, como o Sensei Aldair, como o Divaldo, que tinham uma direção natural, era algo que não precisava de muito esforço, tanto no ringue como ser professor, eles tinham uma flexibilidade boa. Então, pronto, eu tive um grande entrave ao formar esses dois atletas que, pronto, hoje são os professores que são, e foi uma decisão dura e não me arrependo. Poxa, não me arrependo. Benefícios do kickbox para não competidores, para a saúde, emagrecimento e disciplina. Porque até muita gente ainda tem dúvidas que o kickbox ajuda no emagrecimento. O que o Sensei tem a dizer? Façam inscrição, inscrevam-se, que é para ter a prova dos 9, porque a nível físico, o kickboxing é daquelas modalidades que faz gastar muito, ok? Porque tu precisas de movimentar desde a cabeça aos pés, todo ele, para então se sincronizar dentro da técnica e movimento que é exigido à modalidade. Só o facto dele ser desse jeito já mostra que a nível calórico não tem como não descer. Hoje, tonificação corporal, os exercícios que acompanham o preparo físico de um atleta, quer competitivo ou não, de kickboxing, é muito exigido. Então não tem como não ter uma tonificação, não ter uma definição corporal. Fora isso, só se inscrevendo para testar. E para a disciplina? Bom, olha, para a disciplina eu gostaria de dizer que o kickboxing é excelente, mas não vou dar essa carta ao kickboxing, porque vai depender muito da mentalidade do professor e do time. O kickboxing vem do karatê. O karatê tem as suas regras e dinâmicas, mas nem todo professor formado dentro do kickboxing obedece ou obedeceu ou seguiu ou conheceu estas regras, ok? Não conheceu o Budo, não conheceu várias outras regras que complementam o karatê. Então, assim sendo, só vai trazer disciplina o kickboxing se o professor tiver isso agregado a ele. Se ele não tiver isso agregado, então a turma não será disciplinada, não terá ali dentro então o foco que normalmente os pais, vamos assim dizer, seguem atrás dentro de uma modalidade de artes marciais, que é aquela disciplina, que é aquela educação, que é o autocontrole. Tu só vais encontrar isso dentro do kickboxing se aquele time, aquele professor vir de uma aliagem com esse agregado. Okay? Diferente do judo, do karatê, faz parte, é obrigatório. Quer o professor seja indisciplinado ou não, dentro dessas modalidades tu já tens mesmo a educação marcial, vamos assim dizer. Mitos e verdades sobre o kickbox como defesa pessoal. Será que dá para safar numa luta ou não? Não é muito eficaz? Eu sempre digo que a culpa é do lutador, a culpa é de quem vai se defender. Eu não culpo a modalidade, porque dependendo de como é que tu te comportas diante de uma situação, é que vai definir se a tua técnica vai dar certo ou não. É que vai definir. Não é a modalidade, és tu conscientemente como atleta, como praticante. Tudo vai depender de ti. Então, nesse caso, o kickbox é eficaz para a autodefesa? Para mim, foi e é e será muito eficaz. Ok, muito obrigado. Idade ideal para começar o kickbox? 4 anos. 4 anos. E para os adultos, será que pessoas de 60 anos, 50 ainda podem? Eu tenho alunos com 50 anos, então eu acho que lá para os 60 ainda dá para praticar. Ok, porque
Pessoas quando falam sobre kickbox ou boxe, a primeira coisa que vem na cabeça é levar soco na cara, isso aí? Sim, é bem normal e é verdade que faz parte da modalidade. Mas agora, vamos partir novamente do princípio que tudo vai depender do professor que vai se arranjar, da disciplina que esse professor tem. Existem professores que põem na cabeça, ou que têm na cabeça, vamos assim dizer, que não dá para fazer kickboxing sem haver contacto físico, sem haver choque. Então ali, para quem tem 60, 70 anos, é melhor pensar duas vezes. Sim, mas há outros que ainda estudaram e entenderam que além do choque existente nas artes marciais, existe também a parte da suavidade, de entender a técnica, de praticar e estudar a técnica. Ok, muito bem. Novas regras e tendências do kickbox em Angola e no mundo. O kickboxing a nível mundial evoluiu muito e foi perdendo alguma força, vamos assim dizer, desde a chegada do MMA. Mas atenção nesse ponto, chegada do MMA no facto popular, porque o MMA sempre existiu e na altura chamava-se Vale Tudo. Sim, sim. Então, com o andar dos tempos e mudanças com Dana White e outros contactos, então fez popularizar o MMA, perdendo alguns atletas para a mesma modalidade. E assim também aconteceu com o Jiu-Jitsu. Então, a nível mundial, tem havido poucas competições dentro do kickboxing, mas os atletas continuam a ser formados em kickboxing para fazer lutas de MMA, e assim como o K1, que morreu o campeonato K1, mas tem o One Championship e tem outros que continuam a dar suporte às lutas em pé, nesse caso kickboxing e Muay Thai. Okay. Sobre o crescimento do kickbox profissional em Angola e em África? Bom, vai cair exatamente na mesma resposta, né? Formação há muita, mas perdendo atletas para aquilo que é versatilidade do MMA. Acabam todos por começar como kickboxers, mas depois, a nível competitivo, encontram engajamento, encontram maior competitividade dentro do MMA e não fora dele. Infelizmente morreu-se alguns campeonatos muito realizados do kickboxing a nível do mundo e pronto, acabamos por fazer kickboxing dentro de um campeonato de MMA. E quais são as vantagens de alguém que vem do kickboxing fazer uma transição para o MMA e de alguém que não vem do kickbox fazer a transição do MMA? Quais são as vantagens e desvantagens? Bom, a luta no solo é muito diferente da luta em pé e assim sucessivamente. Mas é bem mais fácil um atleta de trocação em kickboxing e fazer uma luta de MMA do que ao contrário. Primeiro, o embate dos golpes em pé, para quem faz o kickboxing, são mais assertivos do que aquele que sai do solo para cima. Eu até posso saber, ou pensar que sei, prefiro assim, pensar que sei dar soco. Eu vou te dizer, tu sabes movimentar os braços, mas aquele que treina o kickbox ou o boxe sabe dar soco, sabe bater. Com então eficiência. acaba por ser isso. Ok. Estado atual do kickboxing em Angola? Bom, o kickboxing em Angola por si só não anda. Perdemos atletas para o MMA a nível mundial e Angola não escapou disso. A maior parte dos atletas que fazem MMA hoje em Angola saíram do kickboxing e karatê, né? E os professores que na altura entendiam de dar crescimento à modalidade, realizar campeonatos, levaram-se também com o crescimento do MMA e tornaram-se professores especializados na luta em pé para os lutadores de MMA. Ou seja, eles não deixaram de ser professores de kickboxing, mas dão apoio às equipas de MMA para aquilo que é a luta em pé, melhor preparação para eles. Logo, já não temos grandes pessoas, vamos assim dizer, para realizar campeonatos de kickboxing. E há alguma diferença de um profissional do kickboxing mais voltado para o MMA do que há alguma diferença?
Muita diferença. Nós vamos pegar num nome que deu muito trabalho aqui a nível do MMA, o Tulunda, que ele fez jiu-jitsu e depois kickboxing, mas se vermos a versatilidade dele dentro do ringue, entendemos logo que não é um lutador que nasceu do MMA, ele veio de alguma luta em pé, e alguma luta em pé foi mesmo kickboxing. Okay. Então há essa grande diferença. Pessoas que saem do kickboxing para o MMA têm o peito de enfrentar as coisas totalmente diferentes. Não têm medo do chão, porque sabem se levantar e quando levantam é direto aos bordos novamente. Então há essa versatilidade e coragem, vamos assim dizer. E por parte dos professores, será que o kickbox como modalidade de forma individual e o kickbox aplicado no MMA tem algumas particularidades? Olha, eu não consigo responder diretamente a essa questão porque eu ajudei, né, um atleta de MMA na altura para as suas 2 competições. Saiu-se lindamente e, embora não tenha dado continuidade às lutas, não tive motivos de queixa. Ou seja, eu levei aquilo que sabia do kickboxing para dentro daquilo que é a competição do MMA. Okay. Então, vai caber ao professor entender que armas vai utilizar durante a luta e quais só vão fazer o atleta perder mais tempo a se preparar. Okay. Então é uma questão de adaptação. É adaptação. O que é que realmente eu vou adaptar o meu atleta ao meu? O que é que eu vou lhe fazer mudar? Porque às vezes o atleta já tem tudo o que é necessário, o que você tem que fazer é lapidar, não acrescentar para não deixar perder aquilo que ele já tem. Ok, perfeito. Gerações do kickbox. Já estamos na terceira, na quarta geração, quinta? Não, estamos na terceira. Estamos na terceira geração, porque mesmo aqueles que eu formei ainda vieram com a segunda, então nós estamos na terceira. Eles não são tão novos, né? Não são tão novos, porque começamos todos sem barba e hoje já temos todos barbas, já estamos aqui com filhos e tudo, então nós estamos na terceira. A quarta geração acredito que vem mais para dentro do MMA e não sei se depois de algum tempo ainda haverá um karatê, um kickboxing em Angola. Acredito que sim, porque os tempos dão aquelas voltas, né? De repente vem um maluco e começa logo com campeonatos de kickboxing novamente. Que assim seja e que isso aconteça, mas nós estamos direcionados para isso, a mudar todos. Ok. E atletas que se destacaram de cada geração, um top 3 assim, da primeira geração, Sensei? Essa questão é muito problemática. Mas calma aí, deixa eu ver. Team Elite teve o Steve. Fight Society teve o Edgar Tavares, Cabedela. Teve, dentro do mesmo time, teve o Márcio Rangel. Okay. Que basicamente foi o mais... basicamente foi o mais destacado. Pronto, okay. Eu vou ficar por esses 3, podia falar mais, mas em termos de competições, esses são os 3 que eu sei que lutaram muito. Subiram o ringue e foram e viajaram e pronto. Ficamos assim. Primeira geração. Segunda. Essa é a primeira geração? Sim. Essa seria a segunda, mas pronto. Então vamos para a primeira. Esses 3 são muito da segunda, sim. Porque na primeira as competições a nível nacional quase que não houve. São pessoas que lutaram fora e depois vieram cá formar também, né? Okay. Aí eu já ia falar do mestre Márcio. Tem mais um que eu não me lembro o nome, não me veio, mas também lutou em Portugal na altura. Fazia lutas de kickboxing e boxe. Será que é o Sensei Gilson? Não sei se é o Gilson. Não será? Gilson Gil. Isso, é por ali. É por ali. Só não me vem diretamente o nome, nem o sobrenome, se não diria aqui. São esses 2 que eu tenho como referência da primeira geração. Então os outros que eu falei primeiro são da segunda. Ok. E da terceira geração? A terceira geração vai mesmo o Tulunda, tem um rapaz da Manjala Team e da Moanda. Da Moanda é fogo, meu Deus. Não é o Osvaldo. Celestino? Não é o Celestino, o Magrinho. Está agora a formar, está agora como professor do time. Augusto? O Augusto, eu vou focar no Augusto, que ele é um lutador de excelência, vou assim dizer.
porque acredito que se tivesse maiores oportunidades, seria um lutador fora de série. Mas pronto, é aqui, a gente vai na batalha. E da Manjala Team é um dos gêmeos, esqueço muito o nome, Ricardo. É o Ricardo. Okay. É o Ricardo, pois, Ricardo. Tem que se olhar para esses atletas. Sim, tem que se olhar como atletas de veras, não é olhar como praticantes, olhar para eles como potenciais que deviam levar o nome dessa Angola mais adiante. Estou a falar em campeonatos mesmo duros, campeonatos duros. Porque todos acabam concordando com pelo menos o Ricardo. Eu já vi, os outros nunca vi, mas pelo menos o Ricardo já vi que até nas mídias o povo... Sim, não tem como, é unânime. São por excelência. Se eu pudesse citar mais lutadores, eu até citaria, porque tem muitos outros. Sim, mas pronto, só são 3, não está me deixar falar mais, pronto. Não é um top 3, mas tem. Para apertar mesmo assim o ciclo. Mas tem muito mais. Ok. Como um jovem pode se tornar um atleta de alto rendimento e quais caminhos seguir? Como um atleta pode se tornar um lutador de alto rendimento? Disciplina. Ok. Disciplina. Quando tu tens disciplina, tu sentes que está a faltar algo mais na tua carreira. Então, a partir dali, está a nascer um lutador. É difícil ser um atleta de alto rendimento depois dos 18, 25 anos, 30? Difícil não é, difícil é se manter. Okay. A grande questão é se manter ali com aquela dinâmica. Porque, como eu já havia dito no princípio, tudo o que é o nosso cotidiano influencia diretamente na nossa formação. Diretamente na nossa formação. Então depois já vem a questão da alimentação, a questão do tempo de treino, qualidade de descanso, e só para citar que aqui em Angola não é diferente dos outros países, que às vezes um atleta com 18 a 30 anos, ele não só treina como tem que trabalhar também. É grande dificuldade. Então é uma gestão muito intensa. Os lutadores diferentes de desportos de coletivos como o basquetebol têm muita dificuldade para até conseguirem um patrocínio, uma equipa. E uma realidade que eu vejo aqui no nosso mercado nacional, em Angola, não sei se nos outros países aqui de África também acontece, é após os senseis ou os atletas alcançarem um certo nível, vou tocar mais naquela parte marcial. Quando se chega à fase de sensei ou virou mestre, acaba abdicando um pouco das lutas. O que o sensei tem a dizer? Faz parte do cotidiano. Imagina, eu na altura em que comecei a formar para Solutas, que eu já fazia parte das Solutas, tive que sair rápido de aluno, atleta, para professor. E isso me prejudicou muito. Isso retirou de mim muitos sonhos. Eu tinha que escolher entre abandonar o time e me tornar um atleta, um lutador, ou abraçar o time e crescer com os meus. Então foi uma decisão pessoal. Às vezes eu caio em questões tipo, por que tu não te tornaste um lutador de sucesso? Porque eu tive que escolher entre formar ou competir. Porque se eu tivesse que competir como eu queria, eu teria que abandonar o time. Eu teria que me focar em crescer, em procurar um outro professor, um outro time que eu não tivesse que dar aula aos meus colegas, vamos assim dizer. Então, na altura em que o meu mestre abandonou o time, eu tive que tomar essa decisão. Então, agarrando essa decisão, ainda fiz 1 ou 2 lutas, mas depois conscientemente caí na real que não daria para dar suporte ao time e ao mesmo tempo me dedicar a uma carreira de lutador, que é o que eu estava a dizer no início. Tem que ter comprometimento, e o comprometimento tu não podes te arrastar com uma mochila de sei lá quantas pessoas atrás. O cumprimento é você saber que tem que treinar, tem que se dedicar e focar naquilo. Então, ou você foca em ti ou você foca nos outros. Então é uma escolha. Eu tomei a minha, alguns lutadores tomaram as suas e saíram-se bem. Mas aqui também, verdade seja dita, ainda é um tabu. Quando o professor, por exemplo, aqueles professores que já têm atletas com um certo nível, que já conseguem assumir as turmas na ausência, quando o professor deseja ou está com o objetivo de voltar a competir naquela categoria master ou numa outra categoria, desafiar-se. As pessoas olham como... Mas não pode, já devia ter abandonado. Quanto a isso é uma verdade, né? Isso é uma verdade, é uma realidade que eu vivi. E embora tenha recebido muitas críticas
eu sempre fui uma pessoa direcionada. Então, eu nem sequer ouvi as críticas. E a parte boa é eu ter feito a luta, a parte boa é eu ter me preparado, e a parte boa foi ter competido com um mais novo. Okay. Se a competição não foi de encontro àquilo que eu queria, realmente não foi. Eu queria mais choque, queria mais contacto, já não estava habituado a um light contact, vamos assim dizer. Já não sabia o que é isso há anos. Mas faz parte, quem me dera ainda poder continuar, e acho que vou, não sei, mas nós ficamos muito fadados e fechados naquilo que é um professor que é sensei, não poder lutar. Dentro do mundo das competições não existe isso, não existe. Mas ao facto da honra, ao facto da faixa e ao facto dos bullying, tipo, o teu professor perdeu com o aluno do fulano de X, ele não perdeu com o aluno do fulano de X, ele fez uma luta e perdeu. Há essa tensão e há a parte sensível que às vezes os alunos não conseguem suportar, é tipo se alguém chegar e dizer o meu aluno bateu o teu professor. Não, ele não bateu, porque se não fosse uma luta com regras, ninguém sabe como é que ia correr. Essa é a grande questão. É totalmente diferente. Vou-te dar um exemplo. Eu venho do kickboxing, ok? Mas eu pratiquei judo durante muito tempo. Fiz taekwondo durante muito tempo. E pessoas que treinaram comigo sabem o quanto nós andávamos para fazer taekwondo. Então, vamos agora numa linguagem assim, terra a terra. Vamos ainda partir por uma luta, como deve ser. Já imaginou a guerra que seria? Então, dentro de uma luta competitiva existem regras. Então, as regras vão ditar quem vai sair-se bem, quem vai seguir melhor, porque existe aquela descontagem de pontos e tudo mais. Então, é mais uma questão de ego do que propriamente de idade ou despreparo físico para fazer uma luta. Muitos senseis a nível mundial com muita idade a fazer lutas até agora. Não se está a contar as derrotas, está-se a contar o desportivismo, a quantidade de lutas que fazem, porque nas lutas há derrota. E aqueles que perdem mal, aqueles que perdem por pontos, isso faz parte. Então eu tenho que aceitar isso. E até há lições, que muitas das lições que a gente acaba ganhando das competições acabam sendo lições lá nos dojos. Exatamente assim. Tanto para autodefesa, tanto para preparar atletas competidores. Exatamente assim. Então eu pessoalmente não fico fadado a nada que seja críticas ou faixas. As faixas existem, eu respeito o merecimento que cada atleta dedicou àquela modalidade merece, mas isso não te tira a vontade de subir no ringue, isso não te tira o mérito de seres um sensei e subir e ser derrotado. Atenção ao que as pessoas chamam de derrota, atenção ao que as pessoas levam a peito do perder. Não é bem assim que funciona. Perdeu como? E dentro da derrota sabemos que hoje, a nível filosófico, existe a vitória dentro da derrota. Tem sempre alguma coisa que tu aprendes daí. Exato. Tem sempre alguma coisa. Então é dentro disso. E já houve aqui em Angola algum campeonato voltado a competição, mas para a categoria Master? Infelizmente nunca houve dentro do kickboxing. Agora vê-se no judo para fazerem algumas vezes. Viu-se agora no MMA, no campeonato que houve da independência há 50 anos. Houve também uma luta Master de MMA. Não acredito que no kickboxing há de surgir tão cedo, porque isso já é pedido há muitos anos e não acontece, exatamente por termos os mestres, os nossos senseis, fadados aquilo que é eu não posso. Então nós estamos mais impedidos mentalmente do que propriamente a modalidade nos impede. A modalidade não nos impede de fazer essas lutas, a modalidade não nos impede de estarmos no choque, mas as nossas faixas e os nossos egos têm falado mais alto do que qualquer coisa. Ok. E caso houvesse um campeonato, você participaria? Com certeza participaria. Eu já pedi luta com vários senseis em outros campeonatos. Você poderia mencionar atenção? Eu pedi, não tem que ter atenção. Eu pedi ao Braulio Chute, eu pedi ao Rui Monteiro, que por acaso disse sim, um grande amigo meu, disse sim. Eu gostaria de ter uma luta com o Márcio Rangel, gostaria de fazer uma luta ainda com Pedro Cassoma, um grande nome também. Okay. E sem dúvida, outros que se calhar não me vem em mente agora. O que é que acontece? As pessoas levam logo para o lado pessoal. Ele me desafiou,
mas não têm noção do que seria para os nossos atletas ver um combate nosso em cima do ringue. Não tem noção, ficam muito fechados ao facto de que eu não posso perder para o fulano. Eu não estou preocupado com a derrota, eu estou preocupado com aquilo que eu vou passar para aqueles que estão a me ver. Ok? Então, o Rui foi o primeiro a dizer, vamos fazer. Porque não é a inimizade dentro do ringue, mas é o show. Entende? É as pessoas verem que, olha aquela técnica, olha, o mestre fez aquilo que faz durante o treino. São essas coisas. Então, o que impede muitos de nós subir no ringue é ainda querermos ser o lutador que fomos no passado, sem reconhecer que hoje já temos um pouco de barriga, um peso a mais, uma dor aqui e acolá, e nós temos que respeitar isso, que isso vem da nossa história de formação. Mas isso não nos impede de entrarmos num ringue e lutar. Não há inimizade, o desafio não está ali. O desafio está em nós hoje, como senseis que somos, saber o nosso limite dentro do ringue, saber que eu estou a lutar com o sensei fulano, até onde devo chegar. Então, nós temos esses receios de exceder, ou se calhar de levar um soco depois de ir para o pessoal. Não, é mentalidade, é mental mesmo. Até porque, mesmo em categorias massas, existem várias modalidades. Exatamente. Posso competir no K1, posso competir no Kick Light, que é uma categoria mais de menos contato, posso competir no Full Contact, se só quero usar chutes da cintura para cima. Há várias categorias. A competição é abrangente, dá para adaptar tudo. Sim. Dá para adaptar tudo. Então, o que eu estava a dizer é mesmo uma questão de mentalidade. Porque se vocês acertam a luta antes da luta, vocês fazem a luta na boa. Só que os egos falam mais alto. Eu, fulano, vou lutar com fulano. Então, tu levas o ego sem olhar para o que é marcial aí dentro, para o que é a arte ali dentro. Tu te esqueces da arte e ficas muito fechado aquilo que é o teu ego como professor. E não se pode exigir, não se pode obrigar ninguém a fazer aquilo que não quer. Não quer fazer, entende-se. Mas ganharia-se muito, a modalidade ganharia muito em ter dois professores de renome a rolarem, a lutarem. Houve em tempos, eu não sei se foi há 2 ou 3 anos atrás, a luta do professor Ximenes com de um outro time, isso foi no Paz Flor, e foi magnífico, foi lindo ver aquilo, foi de jiu-jitsu a luta, né? Sim. Foi no Gui, e foi muito lindo de ver, foi uma história que ali se construiu, percebes? Então no kickboxing, infelizmente, os mestres com bué de dance, com bué de alunos, vamos assim dizer, já não aceitam cair nessa trocação por receio da derrota, mas se esquecem que nem é preciso haver derrota. Nem é preciso haver derrota, percebes? Então mas pronto, é o que é, que seja, é o que é, pronto. E ainda temos a grande questão da parte monetária. Sim, mas acabamos nos apegando muito ao dinheiro, que se não tiver dinheiro em jogo, não vão competir. Acontece sim, apesar de ser usado muito isso como desculpa, mas acontece e também entende-se. Foi-se criado muita carreira, foi-se feito muito currículo para depois chegar só num campeonato e lutar assim. Só para tu teres noção, eu participei há 1 ano atrás, né? Um ano atrás, participei de um campeonato e foi um campeonato solidário. Eu podia, por simplesmente dizer, não, tenho que ganhar 1 milhão ou X milhões para poder entrar para o ringue. Mas olha, nós já lutamos por tão menos, nós já lutamos por nada, medalhas de madeira ou só de ferro, vamos assim dizer, e estamos ali intactos, com orgulho intacto. Entende? Então, para mim, foi uma vitória ter participado de um campeonato solidário. Perdi por pontos, mas ganhei tanto por ter a alegria de voltar a subir no ringue, ter lutado com um dos atletas novos, que melhor se está a sair na praça e ter sentido que houve competição ali. Então, derrotas e vitórias, se tu não envolveres o ego, é bom de se sentir. Ok. Sensei continua a formar atletas, nem por isso? Nesse momento não estou a formar, porque eu prefiro não formar agora. Estou a trabalhar para voltar a abrir as lutas como eu quero que ela abra, ok? E depois de abrir as lutas, aí sim volto a formar. Já era algo programado,
eu tinha programado em mim um tempo de fazer lutas, um tempo de formar e um tempo de parar. Parei o suficiente, já absorvi, estudei e vi o quanto era necessário. Então agora vou retornar não por moda, mas por estar dentro dos meus planos e ver que pronto, agora é a altura de fazer aquelas lutas que eu queria fazer. Os anos atrás não estava dentro do que eu queria, ainda era muito cedo para eu ter a responsabilidade daquilo que é uma academia, e hoje, mais munido de experiência, menos lesões, então acredito que eu vou conseguir aquilo que eu quero. Então, se estou a formar, não, nesse momento. Que vou formar, sim, vou. Ok. Infelizmente já estamos na reta final. Temos um momento motivacional. Qual conselho mais valioso que o mestre recebeu e ainda carrega consigo até hoje? Bom, isso é uma bomba. Conselho que eu recebi. Eu não tive o prazer de ter essas frases motivacionais para me manter na modalidade em que estou. Eu tive que me fazer ser, entende? Eu tive que me construir para poder dar aos outros. É mais fácil os meus alunos dizerem, olha, você sempre dizia isso ou dizia aquilo, do que eu dizer que me foi dito. Okay. Então, como eu disse há algum tempo atrás, eu tive que tomar uma decisão de ser um professor e um formador. Então, eu não recebi tantas palavras, incentivos e coisa parecida. Eu me fiz, me tornei e pronto, e dei a cara ao tapa. Okay. Mas há alguma lição que lembra até hoje? Ou algum evento que marcou o sensei durante a jornada como atleta? Não, marcou-me sim, a minha primeira derrota, não tem como não marcar. Eu fui indisciplinado, tinha sido bem treinado na altura, fui bem preparado, estava tudo pronto, tinha o time contrário a torcer para que eu não aparecesse e tudo, porque já era um chato na altura. Mas infelizmente fui me pôr no namoro. Cheguei todo cansado para a luta. Fiz a luta, ganhei o primeiro e o segundo round, mas já não tinha caixa para o terceiro round. Levei um direto do caraças, caí no ringue. As pessoas achavam que eu ainda tinha força para levantar, mas eu já não estava em mim, já só queria a alma já tinha fugido. E foi uma grande lição. Okay. É um momento. E olha, só para ser engraçado, eu tenho mais lembranças da minha derrota do que qualquer vitória, porque para mim aquilo deu-me uma mudança total na minha maneira de encarar os treinos, na maneira de me preparar para as lutas, mudou-me por completo. Okay. E onde podemos encontrar o sensei, caso os ouvintes queiram, acredito que vão, né? Pela trajetória e pelo percurso. As pessoas querem estar com os bons, isso é a verdade. Ainda havia muito por falar, mas pronto, as entrevistas têm dessa, né? Tem tempo e que tal. Mas em alguma outra conversa, algum café, algum chá, a gente ainda toca em outros pontos. Isso é basicamente só resumindo. Me encontrar no Instagram, Toshimiro Jorge, o Rebelde, ali sempre. Treinamento, treinar comigo, musculação, kickboxing, muay thai, das 5h30 até as 8 horas no Manguita Gym, Ponte Molhada. Caso algum atleta queira contactar o sensei para o preparar para competir, o sensei ainda aceita? Sim, aceito. Há muitas restrições mesmo. Há muita coisa que eu vou exigir de quem realmente queira ser preparado por mim ou queira que eu auxilie na sua preparação. Que foi como eu disse, eu me afastei, mas não me afastei para ficar parado. Eu afastei-me para me construir, para depois voltar a abrir o meu time. Então, hoje tem regras que qualquer atleta em que eu puser a mão, seja do que time for, tem que seguir para taxativamente poder dizer que foi formado por mim ou foi auxiliado por mim. Okay. Mas o budget, o valor não é alto, né? Não é. O valor, olha, o valor não é alto. O valor não é alto. O mais alto vai ser ter o comprometimento comigo. Isso vai lhe custar muito. Ok. Muito obrigado, sensei, pela presença. Obrigado pelo momento de aprendizado. Eu é que agradeço. Boas lembranças aqui. Muita coisa a falar na cabeça. Teremos outros momentos. Aguardarei. Fechou. Comunidade Moanda.
deixa o teu comentário, o teu like, compartilha. Na descrição temos a nossa coordenária bancária, dá aquele contributo, caso te identifiques com a comunidade e continue partilhando os nossos conteúdos. Muito obrigado.